Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora reportagens com ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais, que foram destaque no seu jornal, o telejornal da TVT. Vamos falar sobre democracia, direitos humanos, cidadania e inclusão. A grande mídia deu pouca importância, mas por 22 votos a 5, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera as regras da exploração do petróleo do pré-sal. A proposta original é do senador tucano José Serra, do PSDB de São Paulo, e é considerada prejudicial ao país porque permite a entrega de uma das principais riquezas brasileiras para as multinacionais e também põe em risco a continuidade de uma série de políticas sociais. Acompanhe na reportagem de Welson Kalinowski. Os deputados do PT e dos demais partidos que compõem a bancada de oposição ao governo interino protestaram, mas não conseguiram impedir a aprovação do projeto de lei que altera as regras atuais, que determinam que a Petrobras é a única operadora da exploração do petróleo do pré-sal. A proposta, que tem como um dos principais mentores o atual ministro das Relações Exteriores, o senador tucano José Serra, também elimina a obrigação da estatal participar com o mínimo de 30% dos investimentos de consórcios para a exploração do pré-sal em áreas estratégicas. O interesse deles não era simplesmente trocar um governo. O que nós vimos aqui hoje na votação, infelizmente, é o início e uma questão central deste golpe, que é a entrega das nossas maiores riquezas, de um patrimônio do povo brasileiro, que é o nosso petróleo, que é o pré-sal, para as petrolíferas internacionais. Com o resultado na comissão especial, o projeto segue agora para o plenário da Câmara. Se for aprovado, vai à sanção ou veto presidencial. Segundo a FUP, a nova lei deve causar danos aos investimentos sociais, à geração de empregos e até nos preços dos derivados de petróleo ao consumidor final. Essa atitude por parte desses deputados, só na área de Libras, significaria 50 bilhões de reais a menos para a saúde e a educação, em função de que as multinacionais que eles querem colocar no nosso pré-sal já anunciaram que não produzirão pelos mesmos custos que a Petrobras, produzirão a um custo muito maior, portanto tirando dinheiro da saúde e da educação. É preciso que o povo brasileiro se mobilize, esteja atento ao que aconteceu aqui hoje, para que isso não seja sacramentado no plenário geral da Câmara dos Deputados. Retirando a Petrobras do pré-sal, vai retirar uma capacidade de reprodução da indústria brasileira, aumentando os custos do pré-sal com as empresas internacionais e também retirando a realização das compras e encomendas no mercado brasileiro. Você vai estar tirando capacidade tecnológica e de geração de emprego e produção de produtos no Brasil. E tem crescido a mobilização contra esse projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Estudantes das faculdades de tecnologia de São Paulo realizaram um debate em Santos, no litoral, para defender o fortalecimento da Petrobras. Eles são contra o projeto de lei de autoria do senador José Serra, que está avançando no Congresso. Veja na reportagem de Michele Gomes. A defesa da Petrobras e do pré-sal, ameaçada pelo projeto de lei do senador José Serra, do PSDB, que retira a obrigatoriedade da estatal na extração do pré-sal, foi o principal tema debatido na reunião dos estudantes dos centros acadêmicos das FATECs, as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. O José Serra ele foi um grande articulador desse golpe que aconteceu no nosso país. E um dos principais motivos era fazer avançar esse projeto de lei que acabava com a partilha exclusiva do pré-sal e da Petrobras. Então todo o dinheiro que os estudantes haviam conquistado para a educação e também para a saúde, 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde, acabam sendo colocados em xeque por esse projeto. O golpe serviu para dar celeridade à tramitação do processo no Congresso Nacional. Então já passou no Senado, já está avançando nas comissões temáticas no Congresso Nacional e o grande objetivo é entregar o nosso maior patrimônio, que é o petróleo. Eles estão querendo privatizar a Petrobras, né? Já era uma vontade do Fernando Henrique, era privatizar a Petrobras, e ele não conseguiu privatizar, porque nós fizemos naquele ano da votação do projeto,
Nós fizemos vários embates, tomando posse do Congresso, né, e invadindo o Congresso, né, a palavra é essa mesmo, né. Nós estivemos em Brasília durante todo o ano e a gente conseguiu barrar a privatização. Agora ele já está fazendo uma outra coisa, está querendo vender parte da Petrobras. A presidenta da UNE destacou que esse projeto de lei coloca em risco uma conquista do movimento estudantil que garantiu recursos efetivos para a educação. Nós precisamos cada vez mais lutar contra esse projeto, porque acabar com a Petrobras no modelo de operação única do petróleo significa enfraquecer a Petrobras, né? Significa tirar a autonomia da Petrobras diante da exploração. E a Petrobras fortalecida, ela fortalece a educação, porque hoje os royalties do petróleo, o fundo social, são destinados para a educação. O regime do pré-sal hoje que está em operação ainda é o regime de concessão, que é aquela que você paga para você participar e depois você distribui os royalties. É o regime de concessão. O regime de partilha do pré-sal é o campo de Libra, que foi leiloado, né, e ainda não entrou em operação. Então, é importante a gente destacar isso, que o Fundo Soberano, que é o óleo que vai ser pago para o governo, e o governo vai comercializar esse óleo e vai destinar uma parte para a saúde, educação, atividades culturais, sequer a gente ainda gozou desse benefício. Os estudantes prometem intensificar as mobilizações para barrar a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Passeatas, ocupações, assembleias, plenárias, nós vamos para cima para que o petróleo não seja privatizado. Vários setores da sociedade também se organizam para combater ações do governo interino de Michel Temer. O Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas vai entrar com uma ação na Justiça para barrar a lei de responsabilidade das estatais sancionada pelo presidente interino. A lei proíbe a participação de representantes de sindicatos e de partidos políticos na direção e nos conselhos administrativos das estatais. Veja na reportagem de João Miyagi. O principal objetivo da Lei de Responsabilidade das Estatais é estabelecer regras para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos nas empresas públicas e de sociedade de economia mista. Vale para estados, município e União. Para o Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, a principal meta da lei, na verdade, era começar o processo de privatização. Prova disso é que o texto aprovado pelo Senado previa a obrigação de as empresas de economia mista abrirem 25% das ações em bolsa de valores até 2026. Maria Rita Serrano lembra que esse artigo só foi vetado graças à pressão popular. O veto, no entanto, não afasta a preocupação dos trabalhadores. Integrantes do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas devem se reunir com advogados em Brasília para elaborar uma ação de inconstitucionalidade contra a Lei de Responsabilidade das Estatais. Então, o primeiro questionamento legal é que ele deveria ser um projeto de origem do Executivo e não do Legislativo, como foi. Segunda questão, essas restrições, né, essa criminalização da participação política, em especial dos sindicalistas, também é anticonstitucional. A Constituição garante o direito de representação das entidades sindicais e de participação políticas, até porque está numa sociedade democrática de direito. O economista César Locatelli afirma que, mesmo com a lei aprovada, o presidente interino Michel Temer já está distribuindo cargos para aliados políticos. Tudo que está sendo dito nos meios de comunicação é que, a partir da sanção da lei, se indica presidente da Eletrobras, se indica um apadrinhado do Romário para Furnas, um apadrinhado do Ronaldo Caiado para Itaipu, um apadrinhado do Edson Lobão para o Instituto de Resseguros do Brasil. Então, vem a lei que parece, entre aspas, querer moralizar a empresa pública, mas do outro lado os apadrinhamentos continuam. Quer dizer, então isso aqui vai precisar de fiscalização. O economista afirma que é importante o governo manter o controle das estatais pelos benefícios sociais e estratégicos que elas geram. Você não consegue ter determinadas questões sociais efetivamente resolvidas se você não tem um pedaço de empresas estatais, de bancos estatais e tudo. Lideranças sindicais lançaram um desafio para o ministro-chefe da Casa Civil do governo interino, Eliseu Padilha.
Durante uma reunião com empresários, o ministro defendeu enfaticamente a terceirização. Os sindicalistas sugerem que Padilha vá para a porta de fábrica dizer as mesmas coisas para os trabalhadores. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi aplaudido de pé quando defendeu a terceirização em um evento com empresários. O ministro ainda ressaltou que o projeto de lei que está no Senado deve ser votado com rapidez. A reação dos trabalhadores foi imediata. Em nota conjunta, a Confederação Nacional e a Federação do Sindicato dos Metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo desafiaram Padilha a repetir o discurso na porta das fábricas. Foi um convite para que ele pudesse vir conversar com aqueles que sofrerão com a terceirização. O Brasil não pode retroagir onde as pessoas tomam decisões e aqueles que terão que arcar com as consequências sequer são consultados. Segundo o presidente da FENCUT, a terceirização é um retrocesso de 50 anos, que precariza o trabalho, retira os direitos sociais e coloca a vida dos trabalhadores em risco. As chamadas terceirizadas são as campeãs de acidente do trabalho, pagam os menores salários, os menores benefícios, algumas deixam de cumprir com as suas obrigações legais, não depositando a FGTS, não depositando a Previdência, PIS, CONFINS. Nós temos muitos casos relatados, levantados de calote de empresas que simplesmente fecham as portas e abandonam. Então ele fica sem o trabalho e sem as verbas rescisórias, a empresa não recolheu o fundo de garantia, porque a contratante, ela não tem, e como o projeto está, ela não tem a responsabilidade também por aquele trabalhador terceirizado. O projeto de lei que tramita no Senado permite a terceirização de todas as atividades de cada empresa e não de apenas alguns setores, como é hoje. O presidente da FENCUT afirma que é preciso regulamentar terceirizados que já estão no mercado e garantir o máximo de direitos e proteção a esses trabalhadores e não discutir novas terceirizações. Nós esperamos que pelo menos o ministro reflita sobre aquilo que ele disse. O Brasil não pode se permitir somente agradar empresários. A maior parte da população brasileira são de trabalhadores e ele não levou isso em consideração. É necessário que ele repense e se reposicione sobre o tema. E não foi só o ministro Eliseu Padilha que andou fazendo declarações absurdas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, disse que defende mudanças nas leis trabalhistas e deu como exemplo a reforma trabalhista em discussão na França, que permite jornada de trabalho de até 80 horas por semana. Foi durante uma reunião da CNI com o interino Michel Temer. Na verdade, a reforma em discussão na França permite jornadas de até 60 horas, o que de qualquer forma é um absurdo e não é à toa que está sendo contestada com manifestações e protestos quase diários. E é claro que as principais centrais sindicais do Brasil repudiaram a sugestão do presidente da CNI. Em nota de repúdio, CUT, CTB, UGT e Força Sindical reafirmam que sua proposta é no sentido contrário, pela redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. E destacam que os trabalhadores precisam andar para frente e não retroceder na história. Para as centrais, a proposta é uma provocação ao povo brasileiro. E a história não parou por aí. Durante essa mesma reunião da CNI com o governo interino, Michel Temer fez uma declaração tão absurda quanto Robson Braga. Dá uma olhada. No mesmo encontro em que o presidente da Confederação Nacional da Indústria defendeu mudanças nas leis trabalhistas e deu como exemplo a reforma trabalhista em discussão na França, que permite jornada de trabalho de até 80 horas por semana, o presidente interino Michel Temer, parecendo ignorar a taxa de desemprego superior a 11%, defendeu que os patrões procurem contratar brasileiros formados no exterior. Nas suas empresas e empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência muitas vezes àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados, com informações tecnológicas que auferiram no exterior.
por essas e muitas outras que os protestos contra o governo Temer continuam. E dessa vez uma manifestação aconteceu dentro de campo. Equipes de futebol jogaram pelo Fora Temer. A reportagem você acompanha no próximo bloco. O Panorama já volta.